Fala galera, estamos de volta, mais um vídeo para dar continuidade ao nosso trabalho dos princípios expresso. Luan, hoje vamos dar continuidade, né? No vídeo passado, trabalhamos sobre o princípio da legalidade, que é um princípio muito importante e a gente precisa, de fato, estudar esse princípio que a banca gosta de cobrar. Você viu no vídeo passado, a gente trabalhou sobre isso. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima, ó, aqui em cima, no card, ó, aqui no cards, e você vai ter acesso a esse vídeo, tá bom? Aqui em cima, aqui em cima. Vamos lá, vamos estar trabalhando, gente. Aqui o nosso princípio constitucional, né? Esse princípio vamos estar trabalhando aqui. São os princípios expresso, que está no nosso texto constitucional, no artigo 37 caput, tá bom? E aí, deixa eu só falar para você do Clube de Membros, que é um projeto muito bacana do YouTube, que é para aproximar os produtores de conteúdo com o seu público. Ou seja, como é que eu faço para fazer parte do Clube de Membros, Luan? Vamos lá. Aqui embaixo desse vídeo aqui, ó, abaixo desse vídeo, você vai ter esse ícone aqui. Olha ele aqui. Você vai clicar aqui, seja membro, vai preencher suas informações. O valor, gente, é um valor assim muito simbólico. Um valor de R$8 mensal. Você pode cancelar a hora que você quiser aqui, ó. Cancele quando quiser. Se você não gostar, você sentir que não tá gostando, que não tá agregando nada, você cancela. Mas o que é que você vai ter nesse clube de membro? Primeiro, você vai ajudar o canal a se desenvolver mais ainda. Ou seja, espalhar mais educação, levar mais informações de qualidade para outras pessoas. Isso já é um diferencial enorme. Você vai estar ajudando o canal a produzir mais conteúdo de qualidade, porque aqui você sabe, né? É conteúdo de qualidade sempre. E aí você vai ter chat ao vivo exclusivo para membros, prioridade na resposta nos comentários, vídeos exclusivos para membro. Eita, live de questões, live de bate-papo, lives de montagem ou conversa de editais. Tudo aqui a gente vai fazer aqui. Vídeos exclusivos também a gente pode fazer. Produtos com desconto. Aí quem é que não gosta de um descontinho? Quem é que não gosta de um desconto, meu amigo? E aí você vai ter esses benefícios de ser exclusivo. Então, se você quiser ser membro exclusivo, você vai apertar aqui, ó. Aperta aqui e seja membro e ajude o canal a espalhar mais educação, tá bom? Outra coisa que eu estou desenvolvendo é a consultoria voltada para o TJ Bahia. Luan, consultoria, R$60. Você vai ter uma sessão de aproximadamente 1 hora. Pode passar, Luan? Pode, 1h30, 1h20. A gente vai conversar e vou alinhar você rumo à sua aprovação. Esse é o meu objetivo. Aí você vai ter uma análise de desempenho, um ajuste de rotina e você vai receber, gente, o mapa de prioridades da banca FCC. Os assuntos mais cobrados pela banca. Você vai para o seu concurso sabendo que a banca gosta de poderes. Dentro de poderes, qual é que ela gosta? Aqui, ó, poder de polícia. O poder de polícia, a banca FCC, ela ama demais. Então, é isso que você vai receber. Os tópicos mais importantes, o subtópico mais importante dentro de cada tema, tá bom? É isso aí, vamos para o que importa, Luan. E vamos falar agora do nosso famoso artigo 37, princípio da legalidade. Quem já estuda já sabe que é o LIMP. Vamos falar hoje sobre o princípio da impessoalidade, tá bom? Vamos ler lá o artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e município, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros. Então, você sabe aqui, esses são os princípios expresso. Ó, expresso. Porque, Luan, está no nosso texto constitucional. Tá lá para todo mundo ver. Não é princípio implícito. O que é implícito? É aquilo que não está escrito, não está no papel. Quando alguém dá para você ou para mim uma indireta, ele falou diretamente ou ele jogou uma indiretinha implícito? Então você consegue perceber que o implícito é aquilo que ele queria falar, mas ele não falou, jogou a indireta. Então você, ó, me liguei. E aí, grave isso aqui, ó. Princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos trabalhar esse aqui hoje, tá bom? A quem se aplica, Luan, o princípio da legalidade, o princípios expresso, administração pública direta, indireta. Aí você tem aqui, ó, o MUD,
E aqui na indireta você tem a fase. Vamos lá. O MUD, administração direta, município, União, Distrito Federal e Estados. Administração indireta, fase, fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, os princípios expressos no artigo 37 aplica-se a toda a administração, seja ela direta ou indireta. A todos os poderes, e isso, executivo, legislativo e judiciário. A toda a esfera de governo, seja ela federal, estadual, municipal ou distrital. Todo mundo aplica. Aí você assim, Luan, e o Ministério Público? E a Defensoria Pública? E a Defensoria Pública e o TCU? E os TCEs? A todos. A todos. Você vê que não está aqui. Na verdade, eles poderiam estar aqui na administração indireta, mas porque são órgãos, mas são independentes, são autônomos. Então, aplica-se também o princípios expresso implícito ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Tribunal de Contas e aos TCEs, tá bom? Vamos treinar? O princípio da eficiência, constante na Constituição da República, possui conteúdo variável relacionado com a finalidade da atuação da administração pública, de modo que não se aplica aos entes da administração indireta. Eu faço aqui para você ver como é que a banca gosta de cobrar. É errado, né, gente? A gente viu que gosta ali, cobra sim. Então, faz parte, aplica-se aos princípios da eficiência, a administração indireta, que é a fase, né? Tá bom? Memoriza aqui que isso aqui vai cair na sua prova. São princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A banca gosta de trocar isso aqui e eu acho que vai ter questões sobre isso aqui, viu? Pega a visão. Vamos agora falar sobre o princípio da impessoalidade. Conceito, Luan. O conceito, vamos lá para o conceito, né? É sempre bom. Também denominado princípio da finalidade, que impõe ao administrador público a obrigação de somente praticar atos ao seu fim legal. Ou seja, aquele indicado pela norma e pelo direito, não devendo buscar a realização de fins pessoais. O princípio da legalidade quer dizer que eu tenho que buscar o interesse público, a finalidade pública. Eu não posso buscar os meus interesses pessoais. E aí, o princípio da impessoalidade, ela tem duas dimensões. A dimensão da atuação estatal, e da vedação, a promoção pessoal dos agentes políticos ou público, né? Então, a finalidade da atuação estatal e a vedação, a promoção de agentes públicos. Vamos lá. O princípio da finalidade também está dentro do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade também é chamado de princípio da finalidade, justamente por exigir que a atuação administrativa sempre tenha o quê? O interesse público. Anota. A administração pública, ela vai sempre buscar o interesse público. Sempre vai buscar o interesse público. O interesse privado do agente ou de quem for não está abarcado aqui. Interesse privado, não. Vai buscar sempre o interesse público, tá bom? Segundo Eli Lopes Meireles, ele aqui é um doutrinador que a banca FCC ama de paixão, viu? FCC aqui ama esse cara aqui, viu? Já é falecido, mas deixou esse cara aqui que revolucionou o direito administrativo, muitas lições importantes, que é utilizada por diversas bancas. E a FCC gosta. Eli Lopes Meireles fala que o princípio da finalidade, que só pratica o ato para o seu fim legal. E o fim legal, é unicamente aquele que a norma de direito indica expressamente ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. Dessa forma, na atuação administrativa, não se deve buscar o interesse próprio. Eu não posso ficar buscando meu interesse aqui. Ou de terceiros, mas apenas a finalidade pública. Luan, o que seria finalidade pública? Tá falando aí que o princípio da impessoalidade, ele se desdobra tanto na atuação da administração pública, como a vedação dos agentes públicos. Beleza, até aí eu tô entendendo.
Mas o que seria essa finalidade pública? O que seria? Vamos ver aqui. Ó, qual é o objetivo? Pera aí, qual é o objetivo de atingir essa finalidade pública? Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, outro doutrinador que a FCC gosta, FCC ama esse cara aqui, viu? Se traduz a ideia de que a administração pública tem que tratar a todos os administrados sem discriminações benéficas ou detrimentos, nem favoritismo e nem perseguição. São toleráveis, nenhum desses aqui são toleráveis. Simpatias ou animosidade, misericórdia, animosidade pessoais, política ou ideológica. Não pode interferir na atuação administrativa e muito menos no interesse consectário de grupos ou de qualquer espécie. Gente, deixa eu traduzir aqui que ficou meio complicadinho, né? Ou seja, por isso que eu falo, né? Às vezes, a linguagem que a gente acha no YouTube ou de um doutrinador é muito puxada. Aqui, ó. Olha os termos que o doutrinador usa. Claro, aqui é para a linguagem de quem é da área do direito, ó. Aminosidade, sectário, facções ou grupo. Então, o que acontece? O princípio da impessoalidade ou da finalidade pública, ela garante que quando você for atender alguém no cartório, quando você for atender alguém no cartório, você não pode deixar que suas ideias pessoais, os seus pensamentos ou o seu interesse privado sobreponha ao interesse público. Então, se você pensa ou você é contra alguma ideologia política ou filosófica ou religiosa ou sexual, você não pode tratar a pessoa diferente. Você precisa oferecer um atendimento impessoal, sem entrar nessa esfera pessoal sua. Então, o princípio da impessoalidade quer dizer que você deve tratar todos no serviço público de forma igual, sem discriminação, sem nada. Faça o seu trabalho como deve ser feito, entendeu? Deixe essas suas ideias, seus pensamentos para sua casa. No serviço público você não pode ter isso. Você precisa ter a impessoalidade. É tratar todo mundo da mesma forma, seja rico, seja pobre, seja gordo, seja magro. Tratar todo mundo da mesma forma. Faça o seu trabalho que vai dar tudo certinho, tá bom? Vamos agora... Gente, o princípio da impessoalidade, ela também se desdobra, né, no princípio da isonomia. O que é isso? O princípio da isonomia ou da igualdade, na medida em que a administração pública deve assegurar, tratamento igualitário a todos. Falei agora. Que se encontrem na mesma situação, sem favoritismo ou perseguição. Luan, me dê um exemplo aí dessa aqui de perseguição ou favoritismo. Suponhamos que você é escrevente do cartório de qualquer comarca aí da Bahia. E o seu vizinho, ele tem um processo, que tá rolando um processo lá na vara que você trabalha lá, no seu cartório. O que é que você faz? Você brigou com esse vizinho há muito tempo. Então você vai lá, você tá responsável para dar andamento no processo. Só que você vê lá que o processo do seu vizinho chegou lá para você dar andamento. E aí, o que é que você faz? Em vez de você dar andamento, você esconde esse processo. Você bota na gaveta lá, bota na sua gaveta e fecha. E aí o processo 2 meses, 3 meses, 4 meses, e o cara liga, rapaz, o meu processo não tá andando, por quê? Oxi, o meu processo não tá caminhando. Isso aqui, gente, é processo físico, né? Processo físico. Perceba que você deixou os seus interesses privados, a sua perseguição, você brigou com esse vizinho, você deixou que isso atrapalhasse o desenvolvimento do serviço público, essa perseguição, porque você não gosta dele e você não vai dar andamento no processo dele, por quê? Não, você tem que deixar a sua vida privada fora da finalidade pública. Então, as perseguições é isso. Você não gosta da pessoa, você faz tudo para atrapalhar o processo, você atende a pessoa mal, ou então você começa a falar da vida da pessoa porque você tem conhecimento do processo. E favorecimento é você sempre querer ajudar, né? Você querer passar o processo do seu amigo na frente, da sua família na frente. Então, não pode. Você precisa tratar todo mundo de forma igualitária, tá bom?
Finalidade pública, Luan. Agora você chegou. O que é finalidade pública? O que é uma finalidade pública? Vamos lá. Suponhamos que um ato seja praticado com finalidade diversa do interesse público, previsto no ordenamento jurídico, buscando-se satisfazer o interesse pessoal. Ó, aqui se encaixaria a questão que você não gosta do seu vizinho ou da sua vizinha e você faz tudo para atrapalhar o andamento do processo dela no seu cartório. Cuidado, hein? Que isso aí é um processo administrativo disciplinar, você pode ser mandado embora. O ato será nulo, já que foi praticado com desvio de finalidade. Gente, isso aqui tá no nosso edital, né? Que é abuso de poder, que se vincula em desvio de finalidade e excesso de competência. Mas o que seria isso aqui, Luan? Vamos dar um exemplo claro aqui, ó. Vamos falar aqui que é um assunto que a doutrina traz, o exemplo, a doutrina traz e a banca gosta de cobrar, que é a remoção do servidor público como forma de punir esse servidor. Ou seja, a remoção, você vai ver no estatuto, a gente já estudou, que a remoção tem como característica ajustar a máquina pública, né? Ou seja, o servidor vai ser removido para uma localidade porque lá está precisando do serviço. Mas, às vezes, o chefe não é com a cara daquele servidor. O que é que o chefe faz? O cara remove você lá para onde a Judas perdeu a botas, dizendo que lá precisa de mais gente. Vamos lá. E aí, chegando lá, você percebe que lá tá cheio de gente sem trabalhar, meu amigo. Que é isso? Você percebe que o chefe, na verdade, ele removeu você como forma de punir. Vou dar um exemplo claro, você vai entender. Mas vamos ver aqui, ó. Exemplo, a remoção do servidor para outra localidade do país com a finalidade punitiva. Ó, ainda que a localidade de destino esteja com quadro de servidores em situação de carência. O ato seria inválido por desvio de finalidade. Deixa eu dar um exemplo claro que você vai entender. Você é funcionário do cartório e certo dia você bateu boca com seu supervisor, com seu chefe. Beleza, você é servidor público, ele não vai poder mandar você embora, porque você tem estabilidade. Então, o que é que ele vai fazer? O chefe, ele já não tá indo com sua cara. Então, ele não tá aguentando mais ver você todo dia no cartório. Não tá mais. Ele vai dizer assim, sabe de uma? Eu vou remover João lá para a comarca do interior da Bahia. Vou remover João lá para a comarca do interior da Bahia como forma de punir. Ou seja, veja que essa remoção aqui, ó, essa remoção tem como característica a punição. Ou seja, o seu chefe do cartório, ele não tá indo com sua cara. Deixa eu botar, ele não tá indo com sua cara. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o ato de remoção para punir você. Ele vai punir você. Então, esse ato aqui do seu chefe, por mais que a lei fale dessa questão da remoção para atender o interesse público, o seu chefe, ele não está atendendo o interesse público. Veja que ele está ferindo o princípio da impessoalidade. Ele não gosta de você, ele não está indo com sua cara no cartório, ele não quer ver você no cartório e ele remove você como forma de punição. Meu amigo, você vai entrar com um processo judicial ou administrativo pedindo a anulação desse ato. Por quê? Esse ato, ele fere o princípio da impessoalidade, ele tem desvio de finalidade. A finalidade aqui não é atender o interesse público, mas sim me punir, tá bom? Então isso não pode acontecer na administração pública. Vamos lá para a questão? O desvio de finalidade do ato administrativo verifica-se quando a autoridade, embora atuando nos limites da lei e sua competência, pratica o ato desatendendo o interesse público. Beleza? É isso aqui. Ó, o desvio de finalidade, ele tem isso. Ou seja, o chefe, ele pratica o ato de remoção não para atender o interesse público, mas para atender o interesse pessoal. Ou seja, que é a remoção do servidor, que ele não tá indo com essa cara. Eu não tô indo com sua cara, meu brother. Você vai ter que sair do cartório de qualquer jeito. Aí ele faz o quê? Ele remove o servidor. Esse ato vai ter que ser anulado, beleza? Vamos lá, vamos entender isso aqui agora da CESP. Eli, presidente da comissão de licitação de certa empresa pública, classificou a pessoa jurídica JB
LTDA, sem que essa atenda os interesses, sem que essa atenda os interesses, sem que essa atendesse aos fins objetivos da licitação, em razão de que um dos sócios da referida empresa era seu primo. Veja, o Eli, presidente da comissão de licitação, ele classificou uma pessoa jurídica sem que ela atendesse os fins do objetivo da licitação, porque o primo dele, o primo do Eli, ele era sócio da empresa, Nessa situação, Eli praticou ato administrativo com abuso de poder, certo? Com desvio de finalidade. Ou seja, ele não buscou o interesse público. O Eli aqui, ele buscou o interesse pessoal, ou interesse de terceiro, que é o primo dele, né? Então aqui, correto. Beleza? Essa aqui também tá certo. Então aqui ele desviou a finalidade pública, tá bom? Vedação à promoção pessoal, gente. Isso aqui acontece muito no Brasil. O que acontece? Quando o prefeito, o governador, o presidente ou qualquer ente político, ele vai trabalhar ou ele faça uma obra, essa obra não pode conter o nome dele. Não pode conter o símbolo do partido. Talvez você já tenha visto em algum lugar. Essa obra foi feita por fulano de tal. Errado. Fere o princípio da impessoalidade. Beleza? Tem que ter lá, na verdade, a obra é do poder público. Sobre essa visão, o princípio da impessoalidade veda-se que as realizações da administração pública seja utilizada como instrumento para a promoção pessoal dos agentes políticos. Segundo Marcelo Alexandrino, trata-se de vedação à pessoalização das realizações da administração pública, ou seja, a obra do município X não é do prefeito fulano de tal. A obra do município Z não é do partido tal. É do poder público. Quem fez a obra é o poder público. Beleza? Cortou ali, né? Beleza. Então a obra é do poder. Deixa eu botar a mão aqui, do poder. Poder público. Não é do partido, não é do governador, não é do prefeito. Beleza? Quem fez a obra é o poder público. Segundo o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, impessoal é aquilo que não pertence a uma pessoa em especial. Então, o princípio da vedação, o princípio da impessoalidade tem como característica cristalina, gente, vedar que os agentes públicos possam se valer da máquina pública para se promover. Vedação não pode conter símbolo, nome de partido, imagem de partido, nada que vincule a obra pública àquela pessoa ou partido, nada. E aqui, as obras efetuadas pelo município X para a construção de uma... Aqui é um exemplo, né? Exemplo na prática, Luan, vamos lá. As obras para a construção do município X para a construção de uma creche não pode ser divulgada como sendo realizada pelo prefeito, Joãozinho ou partido ligado a ele. No anúncio oficial da obra não poderá, portanto, constar nome dos agentes públicos responsável pela obra, tampouco o símbolo ou imagem que pudesse identificar ou associá-lo à obra. Então, gente, a vedação aqui é uma vedação absoluta, ou seja, não pode conter nome do partido. Essa obra foi feita pelo prefeito João de Souza. Não. Obra foi feita pelo município, pela prefeitura. Não é o prefeito que tem que estar estampado lá. Ou então, ele botou lá a imagem dele aqui, ó. O símbolo do partido dele é um olhinho. Ele foi lá, fez a obra aqui, ó. Fez a obra lá do cartaz. Aí colocou o valor da obra. 5 milhões. 5 milhões. Vou botar aqui 5 mil. Né? Vamos botar 5 mil aqui. E aí, no finalzinho lá, ele colocou o quê? Colocou o símbolo do partido dele. Errado. Não pode. Então ele colocou lá embaixo, lá, ó. João de Souza. Errado. Não pode. Você vai ter que colocar lá governo do estado, prefeitura, né? Mas não pode colocar nome, símbolos que ligue, que associe a pessoa, a obra a essa pessoa. O que é que diz a nossa Constituição Federal sobre isso? Diz o seguinte: artigo 37, parágrafo 1º.
A publicidade dos atos, programas e obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Veja, até servidor público aqui também, ele não pode ser promovido, viu? É agente político, servidor público, agente em geral, né? Não pode se valer da máquina pública. Onde é que está isso? Artigo 37, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal de 88, tá bom? E aqui, gente, a gente vai saber aqui, ó. Chegou no Supremo Tribunal Federal uma norma do Distrito Federal que estava disciplinando que cada órgão iria falar como deveria ser feita a publicidade das obras públicas. E aí, chegou até o Supremo Federal para resolver isso aqui. Falou, Supremo, o Distrito Federal está disciplinando que cada órgão vai dizer de forma interna como deve ser feita a publicação das obras que eles realizarem. Oh, peraí. E aí o Supremo falou assim, ó. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido de ação direta, né, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal e interpretar conforme a Constituição da República o parágrafo 6º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal para que a divulgação de iniciativa de atos, programas, obras ou serviço público, que seja ele o autor se realize com a finalidade exclusiva de informar ou educar e apenas pelos canais próprios do mandatário ou do partido político, não se admitindo a sua confusão com a publicidade do órgão público ou entidade nos termos do voto do relator. Gente, o que estava acontecendo? O que estava dizendo é o seguinte, ó, você é o chefe lá do cartório, ou você é chefe lá, e você fez uma obra lá, e cada órgão internamente poderia vincular o nome dessa obra ao servidor. Então, você fez uma obra lá, né? Fez uma obra direitinho lá, você é o secretário, você é o secretário de educação, e você fez a creche lá, e aí a Secretaria de Educação poderia divulgar no sítio interno, que foi João, que foi o Lucas Sá, que fez aquela obra. Então essa obra aqui, ó, foi feita pelo secretário Lucas Sá. Ou seja, eles estavam tentando burlar o sistema, usar a máquina pública para promover o secretário Lucas Sá de Educação. Por quê? Quando ele saísse, já que teria essa divulgação interna dentro do órgão, todo mundo saberia que ele fez aquela obra, aquela creche que favoreceu os servidores para colocar os seus filhos. E aí o pessoal poderia votar nele. Então o STF falou assim, não. Eles não vão se utilizar da máquina pública para se promover. Se ele quiser usar o site dele pessoal, de parlamentar, de secretário lá, ele vai fazer lá. Mas usar a máquina pública para se promover, não. E aí o que aconteceu? O STF falou assim, ó. O entendimento do STF é de que a vedação ao que se refere o artigo 37, parágrafo 1º, que é lá que a gente falou, lá da publicidade, não admite flexibilização por normas infraconstitucional. Assim, não se admite a delegação a cada poder para definir por normas internas as hipóteses pelas quais a publicidade oficial não constituiria promoção pessoal. ADI 6522 do DF. Então, o que acontece? Se você não estudou, você tem aqui as pirâmides de Kelvin, né? A Constituição, gente, ela tá no topo. Ó, a CF tá aqui, ó, no topo. E aqui embaixo você tem as leis. Ou seja, e você tem os atos internos aqui, né? Normas internas seria aqui dentro, né? Normas internas aqui, ó. Atos internos, atos. Ou seja, infraconstitucional. Então, quer dizer, a lei aqui, ó, a lei estava dizendo como deveria ser disciplinado a divulgação de publicidades dentro da administração pública.
Ou seja, o que seria ou não seria uma promoção pessoal? Não. A Constituição Federal já falou. A divulgação deve ter caráter educativo, social ou informativo. Vedada a promoção do agente, não pode constar nome de partido, símbolo ou nada que identifique esse cara. Então o STF declarou inconstitucional a lei do DF e falou que não admite a flexibilização por normas infraconstitucional. Resumindo, obedece à Constituição Federal, meu parceiro. Vamos aqui na prática. Gente, vamos falar aqui, essa mulher aqui, gente, é Maria Silva Zanella de Pietro. A FCC ama essa mulher. Se você pegar as questões, você vai ver que a FCC ela cita expressamente o nome da doutrinadora. Maria Silva Zanella de Pietro, ela vai falar que a finalidade, ela consiste em observar, ou seja, a finalidade consiste em observar a impessoalidade em relação aos administrados, uma vez que norteia a finalidade da atuação administrativa entre eles. Vamos lá. Então você tem a finalidade relacionada aos administrados, ou seja, aos usuários do serviço público. Então, quando chega lá uma pessoa que eu não gosto, ou que eu briguei, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para outra pessoa atender, porque talvez você prejudique o atendimento e você possa ter algum atrito, ou você vai atender de forma normal, porque você não pode misturar os seus interesses pessoais com o interesse da administração pública. Então, a vedação aqui da impessoalidade quer dizer que você precisa tratar todo mundo de forma igualitária. Então, você vai dar o mesmo atendimento. Então, você não vai dar preferência para pessoas que você conhece. Você vai tratar todo mundo igual. Então, a finalidade consiste em observar tanto em relação ao administrado, ou seja, ao usuário do serviço público, como para a administração pública. E aqui, na relação da administração pública, a impessoalidade ela tem a ver mais com a vedação, né? Ou seja, a vedação, a promoção dos agentes públicos. Ó. Vedação, a promoção, pessoal, princípio da impessoalidade em relação à administração pública, impedindo promoções pessoais por suas realizações e também fazendo que os atos praticados por um funcionário público seja imputado ao seu órgão. Você lembrou de alguma coisa aqui? Se você está estudando o direito administrativo, você vai lembrar da teoria da imputação. Teoria da imputação. O que é isso, Luan? Quer dizer que a conduta do agente público não está vinculado, não é dele, e sim da entidade que ele está vinculado. Ou órgão que ele está vinculado. Aí que está aqui, ó. Teoria da imputação. Quem é o dono do ato? Quem é o dono desse ato? A teoria da imputação, segundo a qual os atos do funcionário público não devem ser imputados aos próprios funcionários que os praticam, mas à entidade e por assim dizer, ao órgão da administração pública ao qual está vinculado. Então, os atos praticados por mim aqui no Poder Judiciário, ele não está vinculado a mim. Eu pratico ato dentro do órgão e esse ato vai estar vinculado ao Poder Judiciário e esse ato praticado, se causar algum dano a uma pessoa, vai estar vinculado ao Estado de Santa Catarina, porque é a pessoa jurídica que tem direitos e obrigações que vai responder, tá bom? Então você tem o servidor público aqui, ó, o servidor, o agente público, você tem o órgão e você tem o órgão aqui, né? O órgão. Você tem o órgão e você tem aqui a entidade, ou seja, a entidade é a pessoa jurídica de direito público que pode responder na esfera judicial, tá bom? Então, quando eu pratico um ato, esse ato está vinculado ao órgão e esse ato do órgão está vinculado à entidade que eu faço parte, tá bom? O ato não é meu, o ato não é Luan que praticou o ato, e sim a imputação volitiva, ou seja, o ato é denominado do órgão a que eu estou vinculado. Por isso, grave isso aqui, gente, são palavras que vai aparecer na sua prova, o resumo da impessoalidade, ou seja, a impessoalidade ela está tanto adstrita ao concurso público, porque, Luan, eu não posso favorecer as pessoas, eu preciso realizar o concurso público, que aí você vai dar
É a isonomia, igualdade para que todos possam concorrer. Todo mundo vai entrar na sala naquele horário, todo mundo vai ter a mesma tipo de questão, a mesma quantidade de questões, o mesmo tempo para fazer a prova. Um exemplo claro disso é o concurso do TJ Bahia, né? Se você está estudando para o TJ Bahia, você vai entrar lá, você vai ter 60 questões, 4 horas e mais uma redação. Uma redação. Então, todo mundo que for fazer essa prova nesse dia vai ter o mesmo tempo, a mesma questão de prova e uma redação. Então, aqui está o princípio do concurso público, garantir que todos possam ter as mesmas condições, as mesmas armas para mudar de vida. A questão da licitação pública também, se não tivesse o princípio da impessoalidade, o administrador público poderia contratar o seu filho, ou sua esposa, ou a empresa do vizinho que é amigo dele. Não. E a questão também do princípio da impessoalidade, gente, tem a ver com impedimento e suspeição. Ou seja, se eu tenho alguma briga com meu vizinho ou com um servidor público, eu não posso participar da comissão de um processo administrativo contra ele. Por quê? Eu tenho interesses que ele seja demitido, que ele seja exonerado. Então, pela essa questão, né, pelo princípio da impessoalidade, eu não posso participar da comissão de processo contra ele, porque eu estou impedido ou estou suspeito. E a condução e a conduta do agente está imputada ao órgão ou entidade que ele está vinculado. Então, a conduta praticada por Luan não é de Luan. Ou seja, se eu causar um dano a uma pessoa, quem vai responder vai ser o Estado de Santa Catarina, porque eu estou vinculado ao TJ Santa Catarina, e o Estado de Santa Catarina pode entrar com ação de regresso contra mim, para que eu possa pagar esse valor que o Estado pagou, na responsabilidade objetiva do Estado, tá bom? Estamos chegando aqui ao final e eu quero deixar mais uma frase para você que é muito importante. Você é capaz. Acredita em você. Acredita que você está fazendo o melhor nessa preparação rumo ao TJ Bahia, rumo ao seu outro concurso, qualquer concurso que você esteja estudando. E sucesso, gente, é a soma de pequenos esforços, deixa eu mudar a cor aqui, repetido, dia após dia, Então, sucesso é a soma de pequenos esforços repetido dia após dia. Então, se você está estudando agora, esse estudo de forma repetida, você vai conseguir alcançar o seu objetivo, tá bom? E eu quero fazer aqui, muito obrigado mais uma vez, tropa da aprovação. Se você não é inscrito no canal, se você chegou aqui até o finalzinho, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa a sua joinha, participa aqui embaixo, deixe seu comentário, porque assim o algoritmo vai entender que esse assunto é importante. Outra coisa, acredite em você. Vai dar tudo certo, tá bom? Valeu, galera. Até a sua aprovação no TJ Bahia. E eu acompanho você até lá, tá bom? Tamo junto.